Na reflexão desta tarde, eu quero falar a respeito do comportamento do crente dentro da igreja, no meio dos seus irmãos. Olha, se o crente tem que se comportar de uma forma cristã, aos olhos do mundo, diante do povo, e quando eu digo povo, eu digo daqueles que não conhecem a Jesus ainda, ele tem que se comportar melhor ainda diante daqueles que conhecem a Jesus, daqueles que são conhecedores da palavra de Deus, especialmente dos novos convertidos, daqueles que estão chegando no seio do Senhor nosso Deus, daqueles que estão entrando no aprisco. Todo mundo, quando entra numa casa desconhecida, entra assim meio desconfiado. Ele não sabe o que tem na sala, ele não sabe o que tem na sala posterior, na cozinha, nos quartos, na intimidade da casa. Se uma pessoa visita uma casa, e quando ela entra nessa casa, ela começa a ver ali coisas que ela não gosta. Vamos supor, uma pessoa evangélica, se entrar numa casa e já vê ali no chão vela, despacho de macumba, tudo, ela não vai ficar horrorizada? Claro que vai. Um crente novo convertido que chega na casa de Deus, se ele começar a ver a desunião entre os irmãos, uns falando dos outros, plantando discórdia, ele já diz: nossa, como é diferente do que eu pensava. Eu achava que esse povo de Deus vivia em união, porque Jesus pregou amor. Jesus buscou a Pedro às margens daquele rio, mesmo após ele ter negado a ele, e ele perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro, apacenta minhas ovelhas, e deu a ele uma grande responsabilidade, mesmo depois das 3 negações de Pedro. Nós temos que ter, acima de tudo, irmãos, sabedoria, pedir a Deus sabedoria para edificar espiritualmente os nossos irmãos, para levar a eles a imagem e a semelhança de Deus que vive dentro de cada um de nós. Eu quero ler para os irmãos o que está no livro de Romanos, no capítulo 14, do versículo 13 ao 19, quando o apóstolo Paulo fala da liberdade e a caridade. Ele diz assim: portanto, não julguemos mais uns aos outros, antes o seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nada é de si mesmo imundo, a não ser para aquele que assim o considera. Para esse é imundo. Pois se pela tua comida se entristece teu irmão, já não anda segundo o amor. Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não sejas, pois, censurado o vosso bem, porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça e na paz e na alegria no Espírito Santo. Pois quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Assim, pois, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Edificação mútua é eu me edificar, mas antes edificar o meu irmão. Antes vem o meu irmão. Antes vem aquele que está chegando na casa do Senhor nosso Deus. Ele precisa ser edificado. Ele precisa saber que existe um Deus maravilhoso. Os versículos aqui que acabamos de ler, o apóstolo Paulo, no capítulo 14, trata de nos mostrar que um dos alvos mais importantes da vida cristã é a consciência de que devemos viver para o bem dos outros e não apenas para o nosso próprio bem. E nesse aspecto, o cristão mais experiente tem mais responsabilidade em ajudar os mais novos na fé e ajudá-los a crescer espiritualmente. Assim, nessa forma de viver, deve ser construtiva para os outros, levando-os a experimentar um crescimento espiritual que os encha de alegria no Espírito Santo. Nos versos do capítulo 14, Paulo não está procurando tratar de como deve ser a vida de um cristão na sociedade, mas ao contrário, ele discute acerca de como deve ser a nossa vida na comunidade dos irmãos em Cristo Jesus. Ele está preocupado com esse assunto porque muitos cristãos da igreja romana estavam vivenciando conflitos causados por diferenças de opiniões, ou porque alguns consideravam que uma determinada forma de se alimentar era melhor do que outra, ou um dia era mais especial do que outro dia. Paulo responde a esses cristãos inexperientes que o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas é de viver corretamente em paz e com alegria no Espírito Santo. Paulo nos ensina aqui que a vida de um filho do reino de Deus é uma vida de alegria no Espírito Santo. Quando nossas opiniões nos levam a entrar em conflito com nossos irmãos, podemos perder a alegria de sermos filhos do reino. Quando nossa visão pessoal, nossos conceitos próprios, o nosso próprio eu nos leva a ter conflitos com outros, podemos perder a alegria de sermos filhos do reino
E é por isso que muitas pessoas estão dentro das igrejas sem experimentar a alegria que o Espírito Santo tem para nos dar. Assim, meus amados irmãos, a verdadeira essência da vida cristã está fundamentada em vivermos para produzir o bem em outros. Assim, fazendo, estaremos promovendo a glória do nosso Deus, a glória do reino de Deus. Vamos sempre lembrar e nunca esquecer do que nos ensina Paulo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. E é aqui, neste ponto dessa nossa reflexão, que queremos tratar de responder a seguinte pergunta: o que devemos fazer para que nossa vida seja um instrumento de edificação para os nossos irmãos, aqueles que congregam conosco, aqueles que participam da Santa Ceia conosco, aqueles que creem na nossa crença, aqueles que creem que Jesus Cristo, o Filho de Deus, se fez homem, habitou entre nós e morreu na cruz para nos salvar. Fujamos de juízos precipitados, não nos julguemos mais uns aos outros. Julgamentos precipitados podem trazer profundos prejuízos espirituais para outras pessoas ou podem nos levar a fazer avaliações erradas, trazendo prejuízos para nós mesmos. Até mesmo homens de Deus podem ser influenciados por juízos precipitados. Aquela em primeira impressão. Não veja no teu irmão os erros que ele tem. Veja nele o sangue de Jesus aspergido sobre a vida dele, capaz de purificá-lo de todo o pecado. Deus diz, no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, ainda que teus pecados sejam vermelhos como escarlate, os tornarei branco como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, os tornarei tão brancos como a mais alva lã. Meus irmãos, quando Samuel foi à casa de Jessé, pai de Davi, quando ele viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, aquele homem belo, alto, bonito, ele achou que ele era a pessoa escolhida por Deus para governar Israel. E está em 1 Samuel 16:6. Deus lhe respondeu de imediato: não se pressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Glória a Deus! Deus não vê como o homem vê. Samuel poderia ter tomado uma decisão errada se continuasse a ser conduzido pelo seu próprio julgamento. Quando Ló viu as campinas do Jordão, seu julgamento lhes fez escolher as terras que ele achava que eram as melhores. As terras que julgou como ruins, ele deixou para Abraão. Seu julgamento precipitado lhes fez fazer a escolha errada. E mais tarde aquelas terras foram destruídas com fogo e enxofre, pois ali surgiram pessoas ímpias que construíram cidades como Sodoma e Gomorra, conhecidas pela sua imoralidade e pelos seus pecados. Quando Eva viu a árvore do conhecimento do bem e do mal, julgou precipitadamente que seus frutos eram bons para se comer. Seu juízo lhes fez pecar gravemente contra Deus e perder muitos dos privilégios que tinha no jardim do Éden. Que nós possamos aprender a cada dia, especialmente pedindo a Deus o seu discernimento. Senhor, nos dê o discernimento espiritual do teu Santo Espírito sobre todas as pessoas e circunstâncias, para que não venhamos a pecar contra ti, ó Deus. Se você discrimina aquele por quem Deus morreu, você está pecando contra Deus. Se você censura aquele que está na igreja e você acha que ele está cheio de pecado, está na igreja, você está menosprezando o poder do sangue purificador de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Tenhamos sempre como meta viver em amor. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal, diz Paulo. No contexto desse verso, Paulo está dizendo que se fazemos alguma coisa que entristece o nosso irmão, então não andamos mais em amor fraternal. Se eu firo meu irmão, se eu deixo meu irmão triste, se eu deixo ele se sentindo um trapo diante de Deus, eu estou ferindo ele. Eu estou dizendo para ele que o sangue de Cristo não pode purificar os seus pecados, mudar a sua vida, lhe dar uma nova vida para ele ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Para entendermos o que o amor fraternal é, precisamos compreender como Deus nos ama e como Ele nos ama. Deus nos ama apesar dos nossos inúmeros defeitos e pecados. João 3,16 diz que Ele amou o mundo, deu seu Filho unigênito. Ele fez isso por causa de seu imenso amor, mesmo sabendo que nós somos pecadores. Deus nos ama apesar de sermos fracos, inconstantes. Pecamos constantemente contra Deus, mas apesar de tudo isso, Ele permanece fiel e nos amando de uma forma inexplicável pela lógica humana. João nos ensina que Deus é amor, 1 João 4,8.
Assim, tudo que Deus realiza em nosso favor é por causa do seu imenso amor. Paulo escreve em Romanos 5,8: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós éramos ainda pecadores. Glória a Deus por isso, meu Pai. Portanto, se Deus nos ama, apesar de sermos fracos, falhos e muitas vezes inconstantes, então devemos amar aqueles que julgamos ser mais fracos. Quando fazemos isso, estamos agindo como Deus age em relação a mim e a você. Procuremos sempre o que promove a paz. Assim, pois, seguimos as coisas da paz, também as da edificação de uns para com os outros. Versículo 19. Conta-se uma história que certa vez, num concurso de pintura, preste atenção a essa história. Certa vez, num concurso de pintura, o primeiro lugar seria dado ao quadro que melhor representasse a paz. O quadro que melhor representasse a paz ganharia aquele prêmio daquele concurso de pintura. Ficaram dentre muitos 3 finalistas igualmente empatados. E tinha um juiz que ia ter que dar o seu voto para desempatar. O primeiro quadro retratava uma imensa pastagem com lindas flores, borboletas que bailavam no ar, acariciadas por uma brisa suave. O segundo mostrava pássaros a voar sobre as nuvens brancas como a neve em meio ao azul do céu. O terceiro quadro mostrava um grande rochedo sendo açoitado pela violência das ondas do mar em meio a uma tempestade estrondosa e cheia de relâmpagos. Mas, para surpresa e espanto dos finalistas daquele concurso, o escolhido pelo juiz para dar o voto foi o terceiro quadro, o que retratava a violência das ondas contra aquele rochedo. Indignados, os 2 pintores que não foram escolhidos questionaram o juiz que deu voto e decisão ali. Por que ele deu voto e desempate? Como este quadro tão violento pode representar a paz, senhor juiz? Perguntaram eles. E o juiz, com uma serenidade e uma sabedoria muito grande, em seu olhar já se via a sabedoria da sua análise, disse: vocês repararam que em meio à violência das ondas e à tempestade, numa das fendas daquele rochedo, um passarinho com seus filhotinhos dormia tranquilamente? E o juiz ponderou: caros amigos, a verdadeira paz é aquela que mesmo nos momentos mais difíceis nos permite repousar tranquilos. Talvez muitas pessoas não consigam entender como pode reinar a paz em meio à tempestade, mas não é tão difícil de entender, não. Pois a presença do Evangelho em nossas vidas faz exatamente isso. A presença do Espírito Santo em nossas vidas faz exatamente isso. Essa presença maravilhosa do Espírito Santo promove um cenário de paz em meio a situações de tempestade ou guerras em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia! O reino de Deus é um reino de paz. Pessoas que promovem perseguições e conflitos em nome da religião não estão agindo como genuínos representantes do reino de Deus. Paulo recomenda-nos em Romanos 14:19, por isso procuremos sempre as coisas que fazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Vivemos num mundo onde há conflito entre países. Aí nos países do Oriente Médio, temos visto ultimamente muitos conflitos ocorrerem. Milhares de pessoas têm perdido a sua vida sendo executadas cruelmente. Há muitos conflitos nas famílias, o divórcio tem aumentado cada vez mais. Muitos não conseguem mais viver para superar os conflitos de suas casas. Preferem a separação do que tentar corrigir o que está errado. Preferem deixar sua esposa, seus filhos, do que pedirem a Deus: Senhor, me ajuda. Senhor, coloca paz no meu lar, na minha casa. Muda meu comportamento, muda o comportamento dos meus. Muitos não conseguem viver para superar os seus conflitos interiores. Preferem optar pela distância dos problemas, quando na verdade vão encontrar problemas maiores ainda. Nós temos visto filhos em conflito com seus pais, alguns até tiram a vida de seus pais. Presenciamos a falta de pais em muitos setores da sociedade. Aliás, a ausência de pais será uma das características dos últimos dias. Jesus profetizou e disse que haveria guerras e rumores de guerra em muitos lugares. Nós estamos vendo aí guerra por tudo quanto é lugar. Pais contra os filhos e filhos contra os pais. Minha palavra para você que está ouvindo o programa Conhecer Jesus nesse momento é neste contexto. Será que temos vivido como promotores da paz? Será que em situações de conflito agimos para estabelecer a paz ou nos comportamos de outra forma? No livro de Mateus, no capítulo 5, Jesus, no grande sermão da montanha, disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão o reino dos céus. Em 1 Coríntios 14:33, o apóstolo Paulo declara: pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e sim
em paz, como em todas as igrejas do povo de Deus. Devemos transformar nossas vidas em um instrumento de edificação espiritual. Para isso, precisamos fazer pelo menos 3 coisas: fugir de julgamentos precipitados, viver em amor com nossos irmãos e nossa família e sempre procurando promover a paz. Em Romanos 15, 22, Paulo desafia: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Vivamos para produzir o bem e a edificação dos nossos irmãos. Afinal, a verdadeira vida cristã tem isto como um dos seus grandes objetivos: promover a paz. Você tem que fazer com que o seu irmão sinta paz na casa de Deus. Ele sinta-se feliz na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Fica com essa palavra, meu irmão, no teu coração. E que Deus abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus.